gostaria de começar a história do Grupo Pensamento voltando a 1907, que foi onde tudo começou, com o meu bisavô, Antônio Olivo Rodrigues, que era um imigrante português que veio para o Brasil. Imagine, no início do século passado, lançar ou fundar uma editora principalmente voltada para a espiritualidade e esoterismo. Realmente ele era um visionário para aquele tempo. E graças a Deus deu certo. E aí já em 1912 ele lançou, que eu tenho aqui, o famoso Almanaque do Pensamento, que até hoje, ininterruptamente, sai todo ano. Acho que é o único almanaque no Brasil até hoje que saiu há mais de 100 anos, todos os anos, voltado para a astrologia. Bom, aí, passando adiante, em 1922 ele lançou o Bhagavad Gita, que é um clássico indiano. Foi a primeira tradução feita por Valdomiro Lorenz para a língua portuguesa no mundo. Então, mais um pioneirismo da editora no mercado. Aí nós vamos para 1943, com o falecimento do meu bisavô, o meu pai, moço, naquela época, assumiu a editora, e o primeiro livro que ele lançou como presidente da editora Pensamento foi o Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado, que vende até hoje, é um dos maiores best-sellers da editora até hoje, que vendeu mais de 1.200.000 exemplares no Brasil. E continua vendendo, graças a Deus, né? Aí, passando para 1946, eu queria só comentar que na sede da editora Pensamento em São Paulo, com a presença de meu pai e de outros editores daquela época, foi decidido e se fundou a famosa, até hoje, Câmara Brasileira do Livro. Aí, seguindo adiante, nós temos um lançamento em 1953 do livro Hei de Vencer, escrito pelo meu avô Arthur Riedel, e eu queria aproveitar rapidamente para contar uma historinha. Foi um dos primeiros livros também de autoajuda no Brasil, nicho que ficou famoso até hoje, com tantos livros que foram vendidos nesse mercado. Mas o Hei de Vencer conta essa historinha, que está até aqui na capa, que é muito interessante, que se fala tanto até hoje de otimismo versus pessimismo. E ele conta essa historinha que duas rãs caíram numa vasilha de leite e não conseguiam sair de jeito nenhum, escalar para sair. E a pessimista logo morreu, afogada, porque falou, não vai dar para sair e vou morrer. A otimista ficou batendo o pé, falando, não, eu hei de vencer e vou sair daqui. O leite virou manteiga, ela conseguiu se apoiar e se salvou. Então, essa história reflete muito bem o espírito dele e da editora até hoje. Aí eu queria ir para 1956, que foi fundada em 1956 a editora Cultrix, por meu pai, para livros voltados para a área de sociologia, psicologia, literatura, linguística, etc. E também alguns livros de autoajuda, cujo primeiro foi O Poder do Pensamento Positivo, um clássico até hoje, um livro importantíssimo, que foi o precursor de todos esses livros que apareceram no mercado depois, do Norman Vincent Peale, e que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil. Seguindo adiante, um importante clássico nacional, em 1970, foi lançado do catedrático da USP, Alfredo Bose, o famoso História Concisa da Literatura Brasileira, que está até hoje em mercado, adotado por inúmeras universidades e faculdades. Ele é catedrático da USP, estamos na 50ª edição desse livro no mercado. Aí, seguindo, em 1980, foi lançada a série, também um pioneirismo, traduzida, a primeira tradução, uma coragem enorme, dos 6 volumes originais da Doutrina Secreta, um clássico de teosofia da Helena Blavatsky. Então, também
está no mercado até hoje, um sucesso de longa data. Seguindo, mais uma vez, em 1984 foi lançado o I Ching, o livro das mutações, todos vocês devem conhecer, traduzido direto do chinês arcaico, por Richard Wilhelm, e é a tradução considerada a melhor tradução e adaptação do I Ching no Ocidente. Então, é realmente outro clássico nosso, e que o prefácio é do famoso psiquiatra Carl Jung. Aí, em 1985, foi lançado o Tal da Física, do físico Fritjof Capra. Depois lançamos vários outros títulos dele aqui no Brasil. Aliás, o Fritjof Capra comenta comigo até hoje que a editora Cultrix é a única editora no mundo que publicou todos os seus livros. Porque nos outros países várias editoras brigaram pelos livros e cada uma foi lançando o livro, e nós lançamos todos. O Tal da Física foi o primeiro livro escrito por um físico que aproximou a física quântica do pensamento oriental espiritualista. Então, outro pioneirismo da editora no mercado. Aí, em 1997, com o falecimento do meu pai, eu vim para a editora, assumi, e o primeiro livro que eu lancei, nessa época que assumi, foi o Código da Bíblia, de Michael Drosnin, que foi um sucesso imediato, porque ele estudou e conseguiu encontrar códigos criptografados na Bíblia e mostra, através desses códigos, o que iria acontecer no futuro com o mundo. Foi um sucesso tão grande que depois lançamos o Código da Bíblia 2 e o Código da Bíblia 3. Tá? Aí, em 2007, é outro marco, que foram os 100 anos da editora, foi comemorado no Museu da Língua Portuguesa, com uma festa muito bonita, e foi nessa época lançado este livro, Pensamento e Mutação, que conta exatamente a história dos 100 anos da editora, em detalhes. Aí, seguindo um pouco mais adiante, em 2009, nós compramos a editora Selman, que era uma editora pequena no mercado, mas muito interessante porque o nicho dela é moda, cultura pop e biografias. E um primeiro livro, depois que nós adquirimos a editora, que nós lançamos, foi um livro de filme, que virou filme até com a Meryl Streep, que foi um sucesso, que é Minha Vida na França, que vende até hoje, um grande sucesso da editora, e que originou vários outros títulos da Selman que viraram filme também, como 127 Horas e 12 Anos de Escravidão. Bom, seguindo adiante, aí em 2011 nós resolvemos lançar um selo novo, o Jangada, que espero que todos vocês conheçam bem, nas áreas de ficção fantástica e ficção histórica. Nós já tínhamos alguns livros de ficção lançados por outros selos, mas resolvemos entrar firme nessas duas áreas de ficção. Um dos primeiros títulos que nós lançamos nessa área de ficção fantástica, e foi um sucesso imediato, foi a série Acampamento Shadow Falls. O primeiro título é O Nasci da Meia-Noite, que é este aqui, e foi um sucesso imediato. E realmente a ideia da autora era lançar uma trilogia. O sucesso mundial foi tão grande, nos Estados Unidos foi para a lista de best-sellers imediatamente, e aí ela resolveu lançar mais 2 títulos, e aí ficaram 5 títulos no mercado. Nós já lançamos os 5, e agora, em 2015, nós estamos lançando, também seguindo o que ocorreu nos Estados Unidos, uma nova série que é Acampamento Shadow Falls ao Anoitecer, cuja protagonista é a melhor amiga da Kylie, que era a protagonista da primeira série. E então, essa, em rápidas pinceladas, é a história do Grupo Editorial Pensamento. Agradeço a vocês, mais uma vez, pela presença aqui. Só queria, antes de encerrar, comentar que uma pesquisa recente mostrou que somente 4% das empresas
no mundo chegam aos 100 anos de idade. E, graças a Deus, nós chegamos e espero que, com a ajuda de vocês, a gente continue por muitos e muitos anos no mercado e comemoraremos juntos, se Deus quiser,